Você provavelmente caiu nesse comparativo porque estava pesquisando para comprar um desses dois celulares, olhou as especificações e ficou ainda mais na dúvida, né? Eu te entendo, porque no papel eles são muito parecidos, mas na prática, sim, existe uma diferença aqui que faz todo sentido. E eu não estou falando só de câmeras ou processamento não. Então bora ver qual deles vale mais o seu dinheiro. Começando pelo design, os dois têm propostas bem diferentes, e isso já diz muito para quem cada um deles foi feito. O S25 FE, por exemplo, segue aquela identidade visual da Samsung que ela já não abre mão há muito tempo. 3 câmeras alinhadas verticalmente na traseira, vidro fosco que ajuda a não marcar dedos e as laterais com alumínio reforçado. Pesa 190 gramas, o que é bastante razoável para um celular desse tamanho. Tanto o vidro traseiro quanto o frontal tem Gorilla Glass Victus Plus, o que dá uma segurança boa contra quedas e arranhões no dia a dia. Protegido contra a água, ele tem IP68, então chuva forte ou uma queda na piscina não vai acabar com o celular. Agora, o X8 Pro Max tem uma construção diferente, ele tem um detalhe aqui que não faz sentido nenhum para mim. Por algum motivo, a Xiaomi colocou a tampa de vidro no modelo mais barato, o X8 Pro, e o nosso Pro Max ficou com uma capa traseira de plástico. Deveria ser vidro nos dois, na minha opinião. A moldura, sim, é de alumínio, mas eu confesso também que prefiro o acabamento do S25 FE nesse quesito. Me parece mais acabado. O que a Xiaomi não economizou nem um pouco foi na resistência. O X8 Pro Max traz certificação IP69K, a mais poderosa contra água e poeira. Aguenta jatos de alta pressão e até mergulhos de 1,5 m por 30 minutos. O vidro da tela é um Gorilla Glass 7i, uma proteção intermediária da Corning que resiste bem a arranhões e pequenas quedas. E tem aqueles anéis de LED ao redor das câmeras, configuráveis para notificação, ligações ou porcentagem da bateria enquanto está carregando. É um detalhe claramente voltado para o público gamer, mas eu achei muito legal mesmo. É um aparelho também mais pesado, 218 gramas, e você vai entender por que quando a gente chegar na bateria. Tem um ponto que eu faço questão de elogiar e muito a Xiaomi. Ela manda um kit completo na caixa. Tem carregador, capinha, película pré-aplicada na tela. É muito raro hoje em dia uma marca oferecer tudo isso, com bons produtos ainda inclusive lá dentro, então merece crédito. Resumindo, o Poco X8 Pro Max tem uma resistência contra a água levemente aprimorada, melhor do que da Samsung. Já vem com capinha e película. Para mim é um bom quesito. Mas na construção e design, o S25 FE é melhor no vidro e retoque primo nas laterais. Então, para mim, seria um empate nesse quesito. Ambos são muito bem construídos e protegidos contra água e poeira. Quanto à parte visual, eu acredito que é mais questão de gosto mesmo. A tela da Samsung é sempre um assunto sério, né? O S25 FE não decepciona de forma alguma. Painel Dynamic AMOLED 2 vezes, de 6.7 polegadas, resolução Full HD+, 120 Hz de atualização e 1900 nits de brilho máximo. Apesar da Samsung não classificar essa tela como LTPO, eu testei e ela se comporta exatamente como uma. Tem taxa de atualização de 120 Hz, só fica ativa quando estamos mexendo na tela, caso contrário ela fica com esses dois risquinhos aí que eu acredito representar 1 Hz. Assistindo vídeos ela diminui para 60 Hz ou 30, dependendo da frame rate do conteúdo em questão. Isso na prática serve para economizar bateria. Nas demais especificações a gente tem cores vivas, contraste lindo e brilho suficiente, não tenho nada a reclamar aqui. Além disso ela conta com HDR10 Plus para conteúdos desse tipo, por ser tratado de uma Dynamic AMOLED. O X8 Pro Max, por outro lado, entrega um painel AMOLED de 6.83 polegadas, é maior, então tem resolução também 1.5K, que também é maior, 120 Hz e 3500 nits de brilho máximo, mais brilho. E ele também suporta o HDR10 Plus, mas ainda Dolby Vision, o que faz diferença quando tem um conteúdo sendo exibido nessa qualidade e nesse formato. Essa resolução maior e o brilho absurdo fazem uma diferença perceptível, especialmente na rua num dia de sol. Então o único ponto que o S25 FE leva aqui vantagem é a tecnologia LTPO, que o Pro Max não tem. Mas como eu disse, quando você souber o tamanho da bateria que a Xiaomi colocou nesse celular, vai entender por que não faz sentido algum precisar LTPO na tela do X8 Pro Max. Então para mim, a tela do Xiaomi vence, ela é mais completa, tem mais resolução, que faz sentido total. Quanto mais resolução numa tela, mais nítida fica. Então é ponto para Xiaomi. Nas câmeras, o Galaxy S25 FE leva uma vantagem real que eu não vou suavizar aqui. Ele traz um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra-wide com 12, telefoto de 8 megapixels com zoom óptico. É o único que tem zoom óptico aqui, além de frontal com 12. E ele ainda filma em 8K a 30 frames, o que é impressionante para um celular que não é considerado o topo de linha. Nas fotos, o que mais me chama a atenção é a consistência.
Cores naturais, um bom alcance dinâmico, pouco ruído até mesmo à noite. A telefoto é um grande destaque aqui também, captura objetos mais longes com uma nitidez de sobra. Nas selfies a qualidade está lá, com bom recorte de rosto, mesmo em alguns ambientes que as cores ficam às vezes um pouco lavadas. No geral, a qualidade fotográfica lembra muito mais os modelos mais caros da linha Galaxy S. O X8 Pro Max, por outro lado, traz um sensor principal de 50, uma ultrawide com 8 e sem telefoto. A câmera frontal é de 20 megapixels e ele faz vídeos em 4K 60 frames apenas na câmera traseira. Em testes, as fotos ficaram com cores vibrantes e nitidez equilibrada. O HDR até está funcionando muito bem, mas as fotos de pessoas, os tons de pele ficam fora do natural, com aquela clareada típica dos celulares chineses. As selfies, por outro lado, melhoraram bastante esse ano, porque a Xiaomi aumentou o ângulo de visão da lente, deixando elas mais parecidas com o que eu vejo as fotos saindo da Samsung, que também é as minhas preferidas. Esse é um ponto positivo da geração. Onde o X8 Pro Max realmente deixou a desejar é na gravação de vídeo. Mesmo com estabilidade ótica, o resultado fica abaixo da média, com a imagem tremendo mais do que deveria, especialmente se você caminha com o celular. Para quem produz conteúdo como eu, isso pode pesar bastante. O vídeo que você viu antes foi com as câmeras traseiras principais, gravando em 4K 60 frames nos dois aparelhos, muito bom, né? E agora gravando aqui com a câmera selfie, o Poco X8 Pro Max só consegue fazer Full HD 60 frames. E aqui o nosso S25 FE consegue fazer 4K 60 frames aqui com a câmera frontal. Vocês viram eu saindo do sol, entrando aqui na sombra, isso é muito bom pra gente testar o HDR. Vocês vão ver uma coisa muito legal agora, não para as câmeras, mas pro vídeo. Contra o sol é o pior caso que a câmera tem que trabalhar, né? Conta aí nos comentários qual que você achou que ficou melhor, temas de estabilização e também a captura de áudio, afinal estou gravando com os microfones dos dois aparelhos. Sinceramente, as câmeras do X8 Pro Max vão atender qualquer pessoa no dia a dia, mas se o seu foco for produção de conteúdo ou tirar muitas fotos e é meio aficionado por câmeras, saiba que esse celular aqui, o foco dele não é esse. Se tratando de dois intermediários premium, pode apostar que a performance não vai deixar a desejar, né? O S25 FE traz o processador Exynos 2400 com 8 GB de RAM e opções de armazenamento que vão de 128 a 512. O X8 Pro Max aposta num Dimensity 9500S da MediaTek, que é um dos chips mais potentes que a marca já fez, com 12 GB de memória RAM em todas as versões. O armazenamento ainda é o UFS 4.1, que deixa mais rápida a abertura de aplicativos. No teste AnTuTu V11, né, versão 11, o X8 Pro Max registrou 3.000 pontos contra 2.1 da S25 FE. Usando eles no dia a dia, eu confesso para vocês que não noto diferença de performance, não tem como notar. Ambos funcionam muito bem, com respostas ágeis, aplicativos abrindo instantaneamente sem travamentos. Especialmente quando você abre a câmera, que é o lugar que eu acho mais lento de todos os tipos de celular. É quando abre a câmera e ele tem que renderizar o que a câmera está enxergando. Geralmente no celular mais barato isso fica travando, e aqui não acontece em nenhum deles. Outra forma de testar performance é em jogos, e aqui é onde a gente está vendo diferença entre eles, tá? No jogo de corrida como Asphalt Legends, o X8 Pro Max manteve 89 frames de média contra 60 do Galaxy S25 FE. Acontece algo parecido com um outro título popular, o COD Mobile. Aqui a pouco fez 120 frames, enquanto a Samsung não passou de 88. Em nosso ranking de melhores celulares para jogos, o X8 Pro Max ocupa a 7ª colocação, enquanto o S25 FE 13º. Isso significa que os dois têm quase idêntica performance no cotidiano, no uso dia a dia, tá? Mas se você curte jogar, vai ter mais performance usando o X8 Pro Max, e por isso que ele vence aqui na categoria de performance e hardware. Aqui é onde o comparativo está virando completamente de cabeça para baixo. O nosso teste de bateria, que consiste em 8 horas de tela ligada executando tarefas do dia a dia, o S25 FE terminou com 18% de carga. É um resultado bom? Nada a reclamar. Sim, funciona super bem para qualquer pessoa. O X8 Pro Max terminou o mesmo teste com 63% de bateria sobrando. 63% sobrando, com a tela ligada por quase 8 horas. Eu não lembro de ter visto nada igual aqui nos mais de 160 celulares que a gente já testou. É o melhor resultado da história aqui do canal. E o motivo é bem simples, eles simplesmente pegaram uma bateria de 8.500 mAh de silício carbono e jogaram dentro desse celular aí. Para você ter ideia do tamanho disso, normalmente hoje a gente está encontrando celulares com 5.000 mAh, especialmente nos flagships. Você vai encontrar isso no S26 Ultra, no iPhone 17 Pro Max. Não foge muito desse valor eles. O X8 Pro Max simplesmente está jogando num outro nível. E por isso que ele pesa 218 gramas. E é por isso que a Xiaomi também não se preocupa em colocar uma tela LTPO. Com uma bateria desse tamanho, não precisa de nada, né? No carregamento, o X8 Pro Max também vence. De 0 a 100 em 63 minutos, utilizando o carregador de 100 watts que vem na caixa.
O S25 FE ele suporta 45 watts de carregamento, mas a Samsung só manda um carregador de 25 na caixa. Então o tempo leva de 1 hora e 12 minutos, 1 hora e 10 para completar de 0 a 100. Vale citar que apesar do modelo ser chamado Pro Max, a Xiaomi deixou de fora o carregamento sem fio, que no S25 FE tem. Para mim isso talvez possa fazer diferença total aí. Apesar dessa ausência de carregamento sem fio, não tem como negar que o 18 Pro Max simplesmente atropelou o S25 FE no quesito de autonomia e velocidade de carregamento cabreado. No quesito de sistema e suporte, o S25 FE sai de fábrica com Android 16, One UI 8 e a Samsung ainda garante 7 anos de atualização de sistema e segurança. É um dos maiores compromissos com o suporte do sistema Android. O X8 Pro Max vem com HyperOS 3 baseado no Android 16, 4 anos de atualização de sistema, 6 de pacote de segurança. A Xiaomi melhorou bastante nesse quesito, mas ainda fica muito atrás da Samsung. Tem uma coisa que eu preciso citar aqui sobre a HyperOS, ela ainda exibe propagandas. Muito menos do que antes, eu sei, mas ainda estão lá. E dependendo do quanto isso pode te incomodar, também pode ser um fator decisivo aqui na hora de comprar. O S25 FE, por outro lado, traz mais recursos de inteligência artificial, como o Galaxy AI, e que está presente também nos topo de linha. Nada foi cortado no software, o que é um baita diferencial para quem valoriza um ecossistema. Então, se o suporte longo e software bem acabado são prioridades, S25 FE é a escolha mais certa. O S25 FE pode ser comprado hoje por cerca de R$ 2.500 na versão com 128. Já o X8 Pro Max está na faixa de R$ 2.800, mas com o dobro de armazenamento. Comprar o S25 FE de 128 só faz sentido se você encontrar uma boa promoção abaixo de R$ 2.500. Já apareceu no nosso grupo de ofertas esse valor, então entra lá, tem link aí na descrição. Se aparecer alguma oferta desse tipo, a gente manda por lá. Não quer perder a oferta, quer ficar por dentro dos preços e ainda economizar uma boa grana? Entra lá, meu amigo. Agora, se for um S25 FE de 256, a coisa tá ficando feia, porque esse preço desse telefone tá subindo. A versão tá lá na casa dos 3.500, o que acaba estragando toda a proposta do aparelho. Normalmente o aparelho mais barato vence a categoria de preço no nosso comparativo, mas já que os dois estão com um pouquinho de diferença e tem todo o lance de armazenamento, para mim é mais um empate aqui. O nosso comparativo terminou com 4 pontos para o S25 FE e 5 para o Poco X8 Pro Max, então isso significa que o Xiaomi é melhor, certo? Você chegou até aqui, então eu vou ser honesto para vocês. A real é que esses celulares aqui, apesar de ocuparem a mesma categoria chamada intermediário premium, foram feitos para pessoas completamente diferentes. A Samsung é o melhor dos dois para quem quer tirar foto e gravar vídeo. O celular é mais refinado, tanto por fora quanto por dentro, e um destaque e consistência aí no visual da One UI. Ele também vai receber mais atualizações por mais tempo e tem carregamento sem fios. A bateria não é ruim, a performance também não deixa a desejar. É um aparelho mais balanceado. O X8 Pro Max, por outro lado, é um smartphone mais bruto e que eu recomendo para a maioria das pessoas. A tela tem mais resolução, mais brilho, o processador é muito mais potente e resistência nota 10 contra água e poeira, Ele resolve um problema que a maioria das pessoas nem percebe que tem, de ficar olhando a bateria todo o tempo, Com 8.500 mAh de capacidade e um carregamento super rápido de 100 watts, você pode ignorar o celular por 2 dias facilmente, inclusive se você utiliza com frequência. Confesso para vocês que esse estilo de vídeo é o que eu mais gosto de fazer, os comparativos. Deixa o like se você também gosta, assim o vídeo aparece para mais gente e eu posso continuar nessa missão de encontrar os melhores aparelhos custo-benefício para compra. Muito obrigado pela força, até o próximo vídeo. Ô, editor, se eu te disser que eu já tava com 13 minutos de gravação, esqueci de dar o gravar ali no vídeo.